Bom, vamos começar pelo começo, claro. Mas eu falo do começo de onde tudo começou a piorar. Eu sou uma menina que sofre de depressão, ansiedade mista e também Tourette por estresse e possível bipolaridade. Em muito tempo na minha vida, eu não soube disso. Eu achava que estar triste era normal. Eu achava que o mal na minha vida era normal, mas não é. As pessoas hoje em dia romantizam muito a depressão e a ansiedade. Mas eu digo que a depressão e a ansiedade não são coisas normais para a vida de uma pessoa. Mesmo que seja na geração Z, que é a geração mais doente que já esteve na Terra. A depressão é uma doença. E muitos invalidam essa doença falando que é frescura ou qualquer outra coisa, mas a depressão leva uma pessoa a se matar, mesmo que seja tirada por vontade própria ou não. Minha experiência pessoal com a depressão foi atormentante, porque primeiro eu senti um vazio emocional muito grande. Eu não sabia o porquê de estar nesse mundo, eu não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Eu não entendi também por muito tempo. Eu acho que a depressão é uma forma onde você se encontra que você não aguenta mais. Você está buscando ajuda por todos os lados, mas você não consegue encontrar. Na depressão, você perde o seu próprio senso de conhecimento, de reconhecimento do local ou qualquer outra coisa. Pelo menos comigo foi assim, porque em todos os momentos que a depressão esteve muito forte na minha vida, eu não via mais nada nem ninguém. Eu simplesmente via tudo preto, tudo preto. Eu não via ninguém além de mim no local escuro e completamente breu, como se tivesse uma neblina naquele lugar. É um breu total. Você perde o senso de reconhecimento local. Você perde a sensação de se sentir bem. E isso é uma doença que afeta o cérebro e que é muito importante. Querendo ou não, é muito importante perceber o porquê que a depressão te atingiu. A depressão tem fases. Existe aquela fase que você tá só no começo, você sente aquele vazio emocional, você não quer levantar da cama, tudo que você gostava de fazer, você não sente mais vontade de fazer, você não tem mais prazer em fazer aquilo. E pra mim essa é a primeira fase que eu vivi, pelo menos na depressão, que foi o momento mais difícil que eu passei, porque eu perdi o interesse em basicamente tudo. Eu não comia, eu não queria acordar, eu só queria dormir e sumir. E a segunda fase da depressão é quando você se afoga nela. Você não quer mais sentir aquele prazer que você sentia. No começo você quer muito sentir de novo aquele prazer. Mas depois de um tempo, você passa a não querer, porque passa a ficar cansativo pra você. E essa é uma das piores partes que tem. Porque perder o interesse nas coisas que você mais gostava de fazer é realmente difícil. No começo, assim, quando você tá com os olhos da depressão, não é difícil. Você é uma coisa banal que você não se importa mais em fazer. Mas aí chega num momento crítico, que é quando você não quer nem comer mais. Você não quer nada, com nada. Porque tudo que você vai fazer é difícil demais, uma luta constante para você fazer alguma coisa. E isso na depressão, infelizmente. A terceira fase é quando você aceita que você tá com aquilo. E pra mim é a pior de todas. A master. Porque
Você aceita que você é triste, mas você não é triste. Você aceita que você não quer mais fazer nada e você acaba não fazendo mesmo nada. Você simplesmente se deixa levar pela depressão. Isso se você já não quiser ter cometido suicídio. E essa fase é tipo um descanso. Você se cansa de lutar e começa a descansar. Só que esse descanso é na depressão. Você sente que não tem mais forças para lutar e aí acaba se deixando levar. Então, você se vê num ciclo sem fim de tristeza, dor e solidão. Porque você acaba afastando as outras pessoas de você. E isso não é tão bom. Uma das piores coisas também é ter ansiedade junto com a depressão, porque você tá naquele ciclo de eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo por conta disso. Então é mais difícil ainda. Eu vivi muito tempo assim, vivi muito tempo. E até hoje eu não tenho o diagnóstico certo, concreto. Ainda estou em tratamento para muitas coisas. E isso tem me frustrado, tem me deixado meio ansiosa, meio deprimida, mas ainda assim eu sigo lutando. Eu decidi que ia lutar mesmo se isso me custasse fazer alguma coisa. Porque você não quer fazer nada, ninguém quer fazer nada quando tá na depressão. E aí chega um momento que você desiste de desistir e acaba lutando. Mas eu acredito que não foi só eu ter desistido de desistir. Foi Deus tentando me levantar. Sério. Eu agradeço tanto a Deus, porque Ele colocou uma esperança aqui dentro que não tira o meu conforto. E Mateus diz: pois todos aqueles que choram serão consolados. E eu fui consolada. Eu, por muito tempo, achei que não tinha sido, eu achei que estava sozinha, mas eu fui consolada. Eu acreditei, eu quis acreditar que tinha uma salvação para mim, mesmo que não fosse fácil, porque não é fácil você querer uma salvação como você não consegue ver mais nada na sua vida. Então, eu acho que aquele vazio que eu sentia, ele era do tamanho de Jesus. Ele era do tamanho do meu Deus. E isso me alivia hoje em dia, porque eu encontrei Ele. E a melhor decisão da minha vida foi ter aceitado Jesus. E não é aquele papo clichê de isso é falta de Deus. Não é falta de Deus. Também é psicológico. Tá aqui, realmente a doença tá aqui. Um cérebro com depressão é meio degradável, porque é uma doença real, é uma doença psicológica real. E não é falta de Deus que faz você ter isso, que faz seus amigos terem isso, que faz sua mãe, seu pai, qualquer outra pessoa na sua vida que tenha isso. É uma doença, não é falta de Deus, não é frescura. É uma doença. E isso tem tirado a vida de muitas pessoas. Então presta mais atenção nas pessoas que estão ao seu redor e presta mais atenção em você. Presta cada vez mais atenção em você. Porque é uma doença que pode pegar qualquer um. Não é contagiosa, claro. Mas é uma doença que pode afetar a vida de qualquer um. E num momento da minha vida, eu cheguei
ao limite. E isso acabou me gerando testemunho. Porque eu cheguei num momento onde eu não aguentava mais e eu simplesmente queria parar de lutar, parar de tentar fazer alguma coisa dessa vida. E aí eu tive um surto psicótico. Eu tive um surto e logo em seguida eu fui possuída. Só que nesse dia, depois desse dia, eu parei de achar que Jesus estava me ajudando. Há momentos sim que a gente vai parar de acreditar, a gente vai parar de pensar que Ele está conosco, mas Ele está sempre conosco. E isso é uma coisa do ser humano, achar que a pessoa não está mais ali, achar que aquele algo que você acreditava não está mais do seu lado, mas Ele está sempre do seu lado. Depois desse dia eu parei de acreditar um pouco, porque eu achava que eu estava sozinha, porque para Ele ter me permitido passar por aquilo, cara, foi o limite para mim. E aí, dias depois, eu fui para minha psicóloga, acho que umas 2 semanas depois do acontecimento. Depois de ter passado pela psiquiatria, eu fui para psicóloga. E aí ela disse uma coisa para mim, que foi o seguinte: não desista de você, porque Deus não desistiu. Então, sempre vai ter aquele momento, cara, vai ter sempre um momento que vai ser difícil na nossa vida, vai, é a vida humana. Então, resta você decidir como vai reagir a isso, como você vai lidar com isso, porque a vida não é uma coisa fácil, não é um café com leite que é fácil de fazer. É mais do que isso, é mais do que... Então, não desista de você. Se Deus não desistiu, por que você vai desistir? Simplesmente continue a nadar. Continue a nadar, nadar, nadar. Pra achar a solução, nadar. E é isso, galera. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.